boa noite. Bom, então vamos lá, vou começar só recapitulando a ideia. Aliás, eu acabei de publicar um videozinho recapitulando, né, por que esse assunto da higiene mental veio à tona, né? Então, a ideia me ocorreu por conta dessa transição, né, de fim de ano para um ano novo. Chega para mim aquela questão, né, das pessoas fazerem um mapa, né, do que querem para o ano seguinte, né? Então, para esse ano de 2023. Então, é um movimento muito grande, né, das pessoas pensarem no que elas querem e fazerem as metas. Sem se dar conta, e isso eu falo por conta, né, da minha experiência aqui, atendendo pessoas, né, não só nesse ano, mas ao longo aí do tempo, sem se dar conta de que a maior parte das metas que as pessoas fazem, elas não cumprem. Quer dizer, isso elas se dão conta, elas só não se dão conta do porquê, né? E a base disso, né, que antes da gente pensar nas metas, a gente tem que pensar qual é o ambiente interno, né, para a gente realmente ter clareza dessas metas e traçar esse plano, né, de ação para realizar essas metas. E aí que eu pensei que a base de tudo, a maior parte das pessoas não pensa, que é ter a mente limpa, né, ter a nossa casa interna limpa. E é muito útil a gente fazer essa comparação, né, da mente com a casa onde a gente vive. Você imagina, né, como é que você pode se sentir bem sendo e procurar as coisas que você quer, que estão ali na sua casa, se tá tudo bagunçado, se tá tudo, né, poluído, se você não sabe onde tá, você tropeça nas coisas para poder pegar. Como é que você vai empreender uma meta, um objetivo com uma casa bagunçada? É a mesma coisa com a nossa mente, né? Se a gente não desenvolve essa capacidade de se auto-observar, para a gente poder manter a nossa mente limpa, né, com as coisas nos lugares, para a gente buscar essa clareza do que a gente quer e do que a gente precisa para a gente atingir, todo ano vai ser a mesma coisa. A gente tenta e chega no fim do ano, vai olhar, muito pouca coisa se realizou daqueles sonhos, né, daqueles objetivos iniciais. Então, aqui comigo, né, eu tô sempre, o meu objetivo maior aqui no Instagram é sempre compartilhar a necessidade da gente se conhecer, porque autoconhecimento é a base do nosso sucesso em qualquer área da vida, né? Ter clareza de quem a gente é, do que a gente quer e como a gente vai empreender esse passo, essa meta, né? É fundamental. Então, além desse benefício, né, de autoconhecimento, praticar higiene mental traz um benefício, assim, sem sombra de dúvida, inestimável, né, para a nossa saúde como um todo, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. Então, só tem benefício. Só que, mesmo essas práticas de higiene mental, significa uma meta, né, para a gente conseguir tornar isso um hábito. E muitas pessoas também começam e não vão adiante porque falta para elas uma coisa que é fundamental também, que é o conhecimento, né? Então, a mentoria que eu tenho, né, que está em andamento, os dois pilares básicos é esse: autoconhecimento e conhecimento. Conhecimento do quê? Né? Daquilo que a gente está empreendendo. Então, no caso aí da mente, é como é que a nossa mente funciona. Então, o que eu preciso fazer, por exemplo, para colocar um hábito, né, na minha rotina? O que eu preciso? Eu preciso conhecer, né, um pouco desse processo. Se eu não conhecer, eu vou andar às cegas, né? Eu vou só ali com a vontade de fazer, mas eu vou me deparar com um obstáculo que vem imediato e aí eu não vou conseguir, eu vou desistir, né? Aí eu trouxe aqui as perguntas que me fizeram nas caixinhas
E também perguntas que me mandaram por direct, que tem nessa base, eu começo e eu não consigo continuar, eu esqueço, eu acho muito difícil, né? E então a gente precisa conhecer o que acontece aí, pra gente tornar essa higiene mental um hábito, né? Por que é muito difícil? Então eu vou começar a falar disso, que aliás, quando eu comecei a compartilhar, que foi lá no primeiro dia do ano, eu comecei a falar dela, né, da resistência. Toda vez que a gente vai empreender algo novo, uma parte da nossa mente, né, vai ser do contra. Ela não quer que a gente faça algo novo. E para isso a gente também tem que entender, né, duas coisas básicas. Por que tem isso dentro da nossa mente? Ninguém escapa, tá? Todo mundo tem. É próprio do humano. A gente tem duas forças dentro da gente, né? Que a gente chama de instinto de vida, que é uma força que faz a gente falar, eu quero agora trazer a meditação para o meu dia a dia. Eu quero trazer isso como uma rotina. E tem a outra força, que eu chamo que é a turma do deixa disso, né? Fala, não vai não. Que é um instinto contrário. Toda vez que a gente, né, tem esse impulso para ir para frente, a gente vai encontrar naturalmente uma força contrária. Esse é o nosso conflito básico que existe desde que, né, nos tornamos aí humanos. A gente faz parte da nossa natureza, né? Esse embate entre uma força de vida e uma força que a gente chama de morte, mas morte no sentido de fica parado, né? Uma força que impede esse avanço, né? E é exatamente para que a gente realmente se fortaleça a partir do momento que a gente entende que existe uma resistência, a gente já conta com ela. Eu já sei que essa resistência vai vir, então é muito importante que eu conte com ela para que eu falo, eu já sei que amanhã eu vou querer acordar e vai vir a resistência para arranjar uma desculpa e eu não acordei muito em cima da hora, deixa para meditar depois. Isso é resistência, Então, ela vai se manifestar aí tentando tirar a gente, né, do nosso propósito. A outra coisa importante que é importante, né, que a gente saiba, tenha esse conhecimento, é a respeito, né, da nossa própria evolução como humano, né? A gente vem de uma evolução em termos de cérebro, né? A gente funcionava lá no nosso começo, né, como humano, homens da caverna, vamos imaginar assim, né? Muito mais pelo nosso cérebro, que a gente chama de reptiliano, que é o cérebro irracional, ele é dominado pelo instinto. Então a gente traz, né, uma reação instintiva, e isso ainda predomina hoje, mesmo com todo o nosso desenvolvimento. A gente não tem o domínio para saber que aquilo que está vindo de dentro da gente é um instinto, né? Ou se é realmente algo comandado por um desenvolvimento, né, que veio junto com o nosso desenvolvimento como homem, né, como humano, que é o nosso cérebro neocórtex, que é o cérebro racional. O cérebro racional é que olha pra gente e fala, olha, eu sei que agora, né, você quer ficar de perna para cima e assistir série, mas, né, você se comprometeu com você e você sabe o quanto é bom você agora, né, praticar esse hábito aqui, né, você praticar a meditação ou você se empenhar para, ao invés de ficar lá assistindo episódio atrás do episódio, você estudar um assunto novo, por exemplo, que é uma das práticas, né, que é a musculação mental. Então, a gente não tem ainda, não tendo esse conhecimento, a gente não sabe que a gente pode ativar essa parte do nosso cérebro, né? Que é esse cérebro racional, é ele que vai administrar o nosso instinto e a nossa emoção, que a emoção é dominada por uma outra parte do cérebro chamado cérebro límbico, tá? E se a gente não tem
ativado, desenvolvido esse cérebro neocórtex que administra tanto as emoções quanto os instintos, a gente não vai sair do lugar, porque o instinto ele é maior, né? O instinto, o que que é? Por exemplo, o instinto quando a gente está com fome, né? Você está com fome, você quer comer. Se você não tem o cérebro ativado, né? Neocórtex, você abre a geladeira e come qualquer coisa. Agora, se você tem ele ativado, você fala, tô com fome, espera, né? Eu não vou morrer se eu não comer agora, eu vou preparar uma comida saudável para mim, porque daí eu vou nutrir meu corpo e tal. E eu mesmo, né, com as nossas emoções, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente age muito pela nossa emoção, ela irrompe e impede a gente de ter uma escolha a respeito daquilo que a gente, da ação, né, daquilo que a gente quer. Então, as nossas escolhas, elas vão por água abaixo, ou pelo menos aquelas que a gente, né, teve um momento de lucidez para falar, eu quero isso para minha vida. Só que depois elas não vão para frente porque a gente, né, não tem a noção de que existe a resistência, de que existe esse cérebro reptiliano. Por que esse cérebro reptiliano instintivo ainda atua até hoje? Porque ele mantém uma memória, né, de que a gente não pode gastar energia com outras coisas. A energia é só para manter a nossa sobrevivência. Então ele permite que a gente vá comer, porque aí a gente se mantém vivo, mas não permite que a gente fale, olha, eu não vou comer isso aqui agora, eu vou esperar, porque a comida que eu quero e vai me nutrir vai chegar daqui a pouco, ou eu preciso prepará-la ainda. Percebe? Isso é um gasto de energia. Então ele tem essa memória, né? Eu tô vendo alguém falando aqui, pedindo para eu falar de reprogramação mental. Aqui eu conheço, que é aqui eu trabalho, que é a gente trazendo consciência para si mesmo, é a gente desenvolvendo a nossa capacidade de auto-observação e que a gente reprograma. Então aqui vocês sempre vão encontrar, né, esse trabalho de expansão da consciência. Por isso que as práticas de higiene mental ajudam muito, porque se aprende a se ver, a se conhecer, né? Então você aprende aquilo que você precisa reprogramar em você, né? E aí um outro conhecimento que eu acho que é fundamental para as práticas de higiene são as recompensas. Por quê? A gente só consegue colocar um hábito, né, emplacar um hábito na nossa rotina quando a gente já entende que aquilo ali vai dar uma recompensa pra gente, né? E o nosso corpo é tão maravilhoso, que ele realmente nos recompensa quando a gente cuida da gente. Não é maravilhoso isso? Eu acho assim, um ser humano ele é absolutamente perfeito, ele só não sabe usar, né, todas as ferramentas que tem para a gente viver essa perfeição. Mas a gente tem as recompensas, né, de emplacar um hábito saudável na nossa vida, que vai trazer para a gente saúde, uma preservação da nossa vida, tá? Então aí eu falei essa semana, né, dos neurotransmissores e do quarteto da felicidade, que é isso, né? O nosso próprio corpo fabrica, né, esses neurotransmissores que na verdade manda hormônios para o nosso corpo que traz essa sensação, né, de felicidade, de bem-estar, de paz, que todos essas práticas de higiene mental dão pra gente, né? Agora, eles são imediatos, tá? São as recompensas imediatas. E quanto mais a gente vai fazendo isso, a gente vai obtendo as outras recompensas que não são tão imediatas, mas elas vêm na sequência. Que é isso, é a expansão da nossa consciência, a gente poder ter clareza do que a gente está escolhendo, clareza de quem a gente é, do que a gente quer e do que a gente precisa realizar nesse percurso entre
o nosso propósito, o nosso objetivo e a realização dele. Então a gente também vai realizando. E aí vem, né, a dopamina, que é aquele hormônio que vem pra gente quando a gente fala, yes, eu consegui, né? Era isso que eu queria e agora eu tô realizando isso, tá? Então, basicamente, foi essa a ideia, né? A partir da questão das metas. E eu pensei, por que não trocar as metas, né, que estão lá adiante pela meta básica, que é tornar um hábito a higiene mental da mesma maneira que a gente tornou um hábito a nossa higiene física, né, do nosso corpo. Já é tão, né, tá tão no nosso dia a dia a gente acordar e a gente cuidar do nosso corpo, higienizá-lo e deixá-lo bem pra gente, né, viver o que a gente tem que viver naquele dia. Fazer isso com a nossa mente deveria ser ensinado para as crianças, sabe? Para desde pequenininhas elas já saberem que se ela faz a limpeza todo dia, ela tá sempre conectada com ela, com a potência que ela tem, com a identidade, a própria identidade, né? E aquilo que ela quer para a vida dela. Mas não é assim, né? Então a gente que é adulto, a gente pode fazer essa escolha pra gente, sabendo, né, por que você está escolhendo isso, o que isso te traz. Então isso te traz o desenvolvimento de um autoobservador, que é a base do autoconhecimento. E o autoconhecimento é o que nos traz as realizações a partir de quem a gente é, do que a gente quer. Tá? Então, essa foi a base. Eu anotei umas outras coisas aqui que eu não falei. Pra vocês terem uma ideia, né? O Brasil, desde 2017, ele tá num ranking de pessoas, né, com ansiedade, com algum transtorno de ansiedade, tá no ranking. E essa ansiedade, é claro que tem alguns distúrbios, alguns transtornos que de fato vão precisar da medicação, mas uma boa parte desses casos, uma boa mesmo, eu ousaria dizer que talvez mais da metade, é exatamente a falta dessa prática de higiene mental. Então a pessoa vai entrando, né, numa demanda ali externa, numa demanda interna também, né, de cumprir metas absolutamente fora, né, da conexão consigo mesmo, e elas vão entrando em ansiedade, vão entrando em ansiedade. E o que é ansiedade? Né? São pensamentos desgovernados que eles começam a mandar na gente e a gente fica refém deles. E aí a gente começa então a desenvolver outros tipos de desconfortos, de distúrbios, e a medicação vem para dar um jeito naquilo ali. Né? Mas a gente tem uma farmácia dentro do nosso próprio corpo, a gente precisa saber disso. A gente precisa saber disso, que a gente não precisa da química que vem para o nosso corpo e vai causar, né, outros distúrbios, né? Então vai lesionar outras partes aí do nosso corpo. É claro, estou repetindo, né? Existem as exceções, os casos em que a medicação ela é necessária. Mas aqui, quando não é, e a gente pode ir testando isso com a gente mesmo, eu brinco sempre que a gente é o nosso próprio laboratório, né? A gente pode testar com a gente aquilo que está funcionando e aquilo que não funciona, né? A prática do Ho Oponopono ajuda bastante a controlar e mudar o foco. Sim, tá vendo? Uma prática que tá ali ao seu alcance, você usa, e é uma prática de limpeza, né? Maravilhosa. Uma outra hora a gente pode fazer uma live só sobre isso, porque eu também uso muito e ensino, né, na mentoria também, como é que a gente usa o Ho Oponopono para liberar, né, quando a mente que ficou presa ali dentro de uma dor, de um sofrimento. E então é isso, né? Um ranking, a gente liderar um ranking de transtorno de ansiedade, né? É hora da gente parar e pensar, pera, né?
Mas por que que a gente está liderando isso, né? Onde que está o ponto disso e como é que é a saída, né? Então, abrir espaço para falar, eu preciso aprender a fazer uma higiene mental. E aí testar em si, sabendo, né, desse desafio inicial até aquilo se tornar um hábito, é fundamental. Então, eu compartilhei 7 práticas que eu, né, fui utilizando em mim ao longo aí do tempo. Eu vou dizer para vocês ali desde 2016 que eu comecei, porque antes, né, eu já era uma psicóloga, uma psicanalista, e minha cabeça era muito mental, muito intelectual, né? Eu mal sabia que eu tinha um corpo, tanto que eu desenvolvi uma hipertensão na época e, enfim, né, vivia cansada e vivia ansiosa, né? Então, eu tinha um corte muito grande entre o que era o meu universo mental e o que era o meu corpo, né? E a espiritualidade também, eu não me conectava com nada, né? Então, eu era muito desintegrada até ali 2015. A partir de 2015, final de 2015, que eu fui notando que tinha alguma coisa muito errada comigo, né? Porque eu tinha chegado na minha, falando em meta, né? Eu tinha chegado na meta que eu queria, né? Como profissional, eu queria me tornar uma psicanalista reconhecida, trabalhar na instituição psicanalítica, com os meus objetivos lá dentro. Eu consegui tudo isso. E chegou lá e eu falava, mas é isso que eu, na verdade eu queria, né? E aí a coisa, eu brinco, acendeu o farol vermelho para mim, né? Calma, né? Ou então espera, tem algo errado. E aí eu fui me dando conta, né, de quão desintegrada eu estava, né, nessas minhas instâncias, o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E aí começou toda a minha mudança. E depois, então, eu fui trazendo essas práticas para minha vida e aí foi maravilhoso, porque eu fui cada vez mais, né, trazendo e experimentando os benefícios de cada uma delas. E eu não tenho dúvida nenhuma, todas elas me trouxeram onde eu estou hoje. Todas foram fundamentais. Aliás, tem uma pergunta aqui que alguém me fez, que é assim, como é a sua rotina fazendo essas práticas? Você faz todos os dias? Então, hoje eu não tenho a rotina que eu tinha antes, porque elas já estão tão dentro de mim que a hora que eu preciso, eu pego e faço. Entende? Então, por exemplo, vou contar para vocês uma coisa dessa noite, né? A minha mãe tá no hospital, ela tá internada e eu passei a noite com ela. E a hora que deu ali 11 da noite, que já tava em silêncio, tava só na meia luz, ela dormiu, ela tinha ficado a noite, o dia bem agitada, ela conseguiu relaxar e dormir. E eu sentei e a minha cabeça começou, porque ali tem um ambiente, né? O hospital é um ambiente de uma energia muito pesada, né? Dor, sofrimento, informações, né? Que traz realmente, né, um estado emocional mais de sofrimento mesmo, né? E aí a hora que ficou naquele silêncio, eu notei que a minha mente começou, sabe, estava agitada, porque o foco antes estava em cuidar dela. A hora que ela dormiu, então o que eu fiz? Imediatamente eu saquei de dentro de mim a respiração. Então ali eu já usei, eu comecei a respirar, né, num ciclo em 4 tempos por 10 vezes. Gente, isso para mim me traz para o eixo, me traz para paz. Eu volto a estar muito mais conectada comigo, com o meu interior, do que com aquele ambiente ali, né, pesado e mesmo, né, a minha mente começa como a de todo mundo, tá? Não é que a gente não vai ter mais assédio de pensamentos, que eu chamo os pensamentos de ansiedade, que você já projeta um futuro, né?
Então, a minha mãe vai fazer 94 anos, ela já tá, né, no ciclo final da vida dela. E ela tá num hospital, então qual é o pensamento que vem? Né? Não é um pensamento né, bom. Então, a hora que vem esse assédio, eu troco, eu já sei, porque eu já tô me observando, eu já me livro dele e eu já coloco o outro dentro de mim. Qual é o outro? Eu começo a lembrar dela jovem, eu começo a lembrar dela comigo nos momentos bons, eu começo a lembrar, a imaginá-la, né, saindo dali no dia seguinte, né, como há 15 dias atrás eu estava lá com ela também, o médico deu alta e foi muito gostoso a gente ir para casa e, né, brincar um pouco com ela. Então eu trouxe essa imagem e isso me acalma, isso me traz para o eixo. Então as práticas, quando a gente internaliza, traz para dentro, é como se ficasse ali uma caixa de ferramentas que você tem acesso a qualquer momento, tá dentro de você. Para cada situação vem uma forma, né? Então, a meditação para mim, eu gosto muito de fazer em alguns momentos do dia. Então, de manhã eu adoro fazer, à noite eu adoro fazer. Só que eu não falo assim, olha, 7 horas eu tenho que fazer a meditação. Eu acordo, ela já tá ali. Aí eu entro naquele silêncio, eu acordo muito cedo e então parece que tá tudo muito silencioso. Então é aquele momento mais gostoso de eu realmente entrar naquele vazio, naquele silêncio. E os pensamentos estão lá longe, eles não vêm mais como eles vinham no começo. Então eu dei exemplos só para falar que depois que a gente internaliza, depois que tornou um hábito, sabe, é como a prática da higiene física do corpo, né? Então às vezes você chegou do seu trabalho, você tá cansado, você fala, vou tomar um banho. Às vezes você tomou banho, não é porque seu corpo tá sujo, você tomou banho, sei lá, 3 horas antes, mas porque você sabe que aquilo ali vai te trazer um bem-estar. Então você vai lá, toma uma ducha, deixa a água cair, sabe? Tem aquele momento relaxante, ou você usa um sabonete que tem um aroma gostoso, e aí você se sente renovado. Você não precisou pensar, agora eu vou fazer isso. Você sentiu o que você tinha que fazer, foi lá e fez. É assim com a prática da higiene mental. Traz a gente para o presente, para o momento presente, que é tudo que a gente tem na vida, né? E no momento presente a gente está sempre bem, ou pelo menos na maior parte das vezes a gente está bem. Que nem eu estava lá com a minha mãe, ela estava bem dormindo, né? E aí eu ia ficar ansiosa e pensando como seria, o médico vai passar, o que ele vai falar, que não sei o que. Não, eu comecei a respirar e aí eu dormi também. Eu dormi mais ou menos 1 hora ali, até que a enfermeira veio, enfim. Mas eu consegui fazer isso, tá? Então, é isso que eu quero compartilhar. A gente tem uma caixa de ferramentas maravilhosas dentro da gente pra gente cuidar dos nossos pensamentos, ao invés de permitir que eles cuidem da gente, invadindo, tomando conta, gerando emoções, né, mais de tensão, que gera também neurotransmissores de tensão, né? Aí o corpo manda, o cérebro manda uma adrenalina ali, você fica mais ainda agitado e nervoso, né? Bom, então eu vou ler aqui agora as perguntas e se vocês quiserem também perguntar, agora que eu dei essa introdução, a gente pode conversar, tá bom? Só recapitulando, né? Quais são essas práticas que, para mim, elas já estão dentro de mim e me ajudam muito, né? Então, a meditação, que é a primeira, pelo menos para mim, foi a primeira experiência de treinar, observar a minha mente, né, os pensamentos ali agitando a mente. Daqui a pouco eu volto, tá? Para responder esse aqui dos óleos essenciais. Eu vou só terminar esse raciocínio. Então, a meditação, ela é uma experiência, né, que te coloca para treinar
ser um auto-observador dos seus pensamentos. Porque você vai ficar ali em silêncio, os pensamentos vão vir. Eles vão te tomar, eles vão querer te invadir. Sempre, tá? É a prática que vai fazer com que você não permita. Só que para isso você tem que treinar. E esse treino, ele exige, é como a gente ir para academia a primeira vez, né? A gente não quer, a gente tá meio enferrujado, a gente acha pesado, no outro dia dói as pernas, dói os braços, né? Eu recebo muito esse relato, aliás, recebi, ai, Rosângela, mas meditar é muito ruim, minha cabeça vai pro outro lado, e não sei. É assim mesmo, é assim, ninguém senta e já entra em nirvana, não, tem que praticar, tem que saber que vai ser assim, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas já começa a sentir o efeito. Quando eu comecei a meditar, que eu aprendi na minha escola de yoga, e depois o meu professor deu um curso, eu fiz o curso, eu fiquei tão encantada, eu comprei todos os livros e fui estudar. E daí depois uns meses eu fui para a Índia e lá eu visitei 2 centros de meditação maravilhosos. E ali para mim eu já conseguia receber, né, a serotonina, né, que é essa sensação maravilhosa. E naquela época eu ainda usava muito banco físico. Eu recebia de pacientes, por exemplo, eles me pagavam com cheque e eu tinha que ir ao banco fazer depósito. Então eu esperava no fim da semana, juntava os cheques ali e eu ia uma vez só no banco. E eu chegava lá, tinha fila. E eu, para conseguir esperar chegar a minha vez naquela fila, eu meditava na fila do banco. Eu entrava naquele estado maravilhoso e gostoso, meditava ali. E então, quando eu me dei por mim, eu estava meditando sem ser naquele horário, naquele momento, sabe? Por isso que eu falo, é uma técnica que a gente tira de dentro da gente e usa na hora que a gente precisa, né? Eu respirava e deixava aquele silêncio interior tomar conta, e eu entrava em silêncio e aquele barulho externo ia sumindo. Então, a meditação é esse treinamento da gente entender que a gente não é o que a gente pensa, a gente é mais do que isso. Depois, o estado de gratidão, que a nossa mente ela está muito condicionada para pensar nas coisas ruins, não é? No que deu errado, na crítica que a gente recebeu, sabe? Só a nossa mente, sem exceção, foi condicionada com a nossa cultura, né? Tô dizendo, essa cultura civilizatória aí você vai se conectar com coisa ruim, muito mais do que com as coisas boas. As coisas boas duram muito pouco, as coisas ruins duram muito dentro da gente. O estado de gratidão é pra gente inverter essa porcentagem aí, né? Então, mas é um hábito que você tem que também criar, introjetar dentro de você, né? Então hoje eu não preciso mais ter cadernos, mas eu escrevi muitos cadernos de gratidão até isso entrar dentro de mim. Então hoje eu sou capaz, que nem hoje eu tava lá em Ribeirão saindo do hospital, parei no sinal, vi aquele céu, falei, nossa, tá parecendo um algodão, sabe? E aí vem pra mim que dia lindo, que azul bonito. As nuvens estavam ali, mas tinha um azul, tão azul forte. Falei, que dia lindo. E agradeço por esse dia lindo, por não estar chovendo, por eu ir pegar a estrada de volta para Franca, que seria uma viagem, né, agradável, e eu viria cantando como eu gosto de fazer. Percebe? Então a gratidão ela já está aqui. O tempo todo você é chamado para se conectar com uma coisa bonita, com uma coisa boa, com uma coisa gostosa, ao invés de se conectar com uma coisa ruim, com uma coisa desagradável, com uma coisa que te deixa tenso. As duas coisas existem. Cabe a gente, né, poder ter a consciência do que a gente vai escolher se conectar, tá? Oi, Sônia, minha irmã.
Eu gosto aos domingos de fazer uma lista de gratidão em relação às coisas boas da semana anterior. Sim, faz muito bem. Você sabe que, Nath, eu sou uma pessoa da ciência, né? Para mim, eu me encontrei com a espiritualidade através da ciência. E eu adoro estudar as pesquisas científicas, né? E tem uma pesquisa que fizeram, né, com 3 grupos de pessoas. Pegaram pessoas aleatórias, separaram em 3 grupos e num primeiro grupo pediu para a pessoa ficar uma semana se observando e só anotar as coisas ruins que tinham acontecido na semana. E para o outro o segundo grupo pediu para anotar tanto coisas boas quanto coisas ruins. E o terceiro grupo pediu para anotar só as coisas boas que tinham acontecido, que tinha ficado feliz e tal. Passado-se algum tempo, eles foram observar os grupos. O grupo que tinha ficado focando ali só nas coisas ruins continuou, né, na reclamação e naquela vibração mais pesada por um bom tempo. O segundo grupo não alterou em nada, continuou hora vendo coisa boa, mas com as coisas ruins também, a hora que parou de anotar, né, veio essa conexão com as coisas ruins. E o grupo da gratidão, eles ficaram muito tempo nesse estado, sabe, de gratidão, de bem-estar. Inclusive eles fizeram na pesquisa também, né, avaliações físicas, e o grupo da gratidão se manteve muito mais em equilíbrio com a pressão, com a respiração do que o outro grupo. Então é provado cientificamente, né, que esse estado de bem-estar, ele, né, faz muito bem para a nossa saúde física, mental, espiritual nem se fala, né? E é uma escolha. É isso que é a minha função aqui. É trazer essa consciência de que a gente pode escolher. A gente não é refém dos acontecimentos do dia. Você vê, eu estava no hospital com a minha mãe internada, né? E ali usando essas práticas. Eu tô aqui agora com vocês, né? Vocês estão me olhando, vocês estão me vendo, vocês estão me sentindo, né? E o que eu tô transmitindo? Percebe? Então eu escolhi me manter conectada nessa energia, né, do momento presente, que é uma escolha por estar conectado muito mais, né, com essa paz, esse equilíbrio, essa alegria, essa gratidão, uma coisa muito linda. Teve um episódio com a minha mãe lá no hospital, hoje bem cedinho, a enfermeira chegou para colher sangue e tal, e ela tava sem óculos, né? E ela reclamou que tava doendo ali a hora que a moça foi tirar o sangue, pegar a veia, né, para colher. Aí eu olhei para ela e falei assim, seu zoinho azul, porque ela tem um olho tão azul, azul da cor do céu que eu postei hoje. Falei, seu zoinho azul. Ela deu uma risada para mim. Ela falou, é você que tá aqui? Eu olhei, eu tô aqui com você. E depois, quando eu fui me despedir, que eu vinha embora, né, ela olhou para mim e ela falou assim, muito obrigada, viu, que você ficou aqui comigo. Sabe essa coisa dessa troca gostosa, né? No final de contas, a gente tava ali as duas rindo, vivendo uma situação, né, que ela é uma situação, né, que tem ali uma informação de algo que traz pra gente, né, uma iminência aí de uma dor, de uma perda, de uma separação. Mas enquanto a gente está junto, o que a gente pode fazer? Né? Ficar bem juntos, trazer ali, né, o calor da minha mão encontrando na mão dela, enfim, o presente, gente, é a saída. Então, depois a respiração, né, que eu já contei, o quanto a respiração traz pra gente esse equilíbrio, a consciência da respiração. A respiração, né, ela significa que a gente está vivo, né? Se a gente está respirando, a gente está vivo. E a gente teve, né, nessa pandemia aí, se a gente puder aprender com as lições da pandemia,
é uma riqueza incrível, né? Inclusive, trouxe pra gente essa é uma doença, né, respiratória. Então, as pessoas que morreram estavam sem ar, que estavam, né, que ficaram doentes também ficaram sem ar. Olha a beleza que é a gente poder, ao respirar, falar, eu tô aqui, eu tô vivo, eu tô respirando. Se eu tô vivo, eu tenho todas as possibilidades do mundo, eu tenho recursos. E você respira e você entra, né, no equilíbrio, no bem-estar. Então, a respiração, como a gratidão e a meditação, são as três experiências ali que conecta a gente com o momento presente e a noção de que a gente não é, né? Não está sob o comando dos nossos pensamentos. E eu já vou emendar uma outra pergunta, depois eu continuo com as práticas. A pessoa falou, tem uma ordem para fazer isso? Então, nessas 3 primeiras, não. Você pode falar, eu acho que vou começar na gratidão, que eu acho que para mim é melhor. Você pode começar, porque ela já te prepara, né, para depois você entrar na meditação. Ou você fala, eu quero começar com a respiração. Então você vai na respiração, você já vai receber, na respiração você já vai receber tanto a serotonina quanto a endorfina, sabe? Porque você sente aquele movimento, aquele controle, porque é uma coisa física e ao mesmo tempo, né, emocional, mental. Então você está recebendo aquela recompensa e você então pode, né, traz para a prática, para o hábito, a respiração. Aí já vai te preparar para a meditação ou para gratidão. Então as 3, você pode fazer as 3 juntas, você pode começar por uma e depois ir para as outras. Mas elas são pré-requisitos para as outras, tá? Porque depois vem o que eu chamei de nutrição na mente. O que é a nutrição na mente? É a gente ter a consciência do que a gente está escolhendo para nutrir a nossa mente. Assim como a gente escolhe o alimento para o nosso corpo físico, tem que ser consciente para a gente fazer uma boa escolha. Senão, a gente vai, né, nutrir o corpo de McDonald's, né? Tô falando como uma coisa assim, rotineira, né? Vou comprar comida pronta, né? O tempo todo, você come o que tá mais fácil, o que tá mais à mão, e não tá ali sabendo se aquilo te nutre ou não. Eu já fui essa, tá? Já fui essa. Que não estava muito ligada. Aliás, eu achava que eu sabia que eu estava numa boa alimentação. Tão boa que me levou para a hipertensão, né? Depois, quando eu fui estudar e eu fui ver, eu falei, nossa, eu preciso conhecer para poder escolher, né? E aí, hoje, é sempre uma escolha. E para nutrir a mente, para nossa mente também ficar bem nutrida, é importante que a gente faça as escolhas. E a gente pode partir, né, da nossa sensorialidade. Então, 5 sentidos. Eu vou escolher algo que me faz bem, pelos sentidos. Porque quando a gente nasceu, quando a gente era um bebê, até mais ou menos ali, os primeiros 6 meses, principalmente, vai um pouquinho mais, mas principalmente os primeiros 6 meses. Como a gente não tinha uma mente formada ainda, né, ela vai se formando ao longo da experiência aqui, né, extraútero, a gente se comunica com o mundo pelos nossos sentidos. Então, o bebê tem muito aguçado nele, né, essa sensorialidade. Então, para ele é muito importante, né, o olfato, a audição, o paladar, né, o tato e a visão que vem um pouquinho mais depois. Se a gente recupera isso na gente, é maravilhoso. Então, alguém falou de óleo essencial, né? Eu não vivo sem aqui, porque eu escolho que aroma aquele dia eu quero sentir. Aliás, tá ali, tá aqui no meu, aqui embaixo, né? Tem meu difusor com óleo essencial ali. Então, que aroma eu quero sentir? O que ao sentir esse aroma, eu vou me sentir bem? O sabor, o que eu vou comer, né? O que eu vou comer? O que
que hoje eu tô precisando comer? Hoje eu tava precisando comer, eu queria comer um bolo de milho com queijo. Me deu vontade de comer. Eu queria sentir um sabor doce, sabe? Eu queria uma coisa doce. E aí eu fui e comprei. E eu degustei aquele pedaço de bolo que eu tava com vontade de comer. O que eu vou ouvir? Aí a audição e a visão também, quando a gente tá conectado com a gente seleciona, né? O que eu vou ouvir? Então, o tipo de música que eu vou ouvir, aí é super importante você saber o que você tá ouvindo, o que você tá reproduzindo, né? Porque a gente canta, você quem me conhece sabe que eu amo ouvir música e amo cantar. Só que todas as minhas playlists foram escolhidas e são músicas que me elevam, são sons que eu gosto. E o que eu vou ver, né? O que eu escolho olhar? Eu escolho muito mais olhar a natureza maravilhosa do que assistir TV, né? Eu só vou pra TV quando alguém me indicou um filme e esse alguém tem muita sintonia comigo. Aí eu sei que a pessoa tá me indicando algo que realmente vai me acrescentar e eu vou gostar daquilo. Eu não fico zapeando, já fui essa, mas há muitos e muitos e muitos anos que não sou mais. Porque eu quero escolher o que eu vou ouvir, o que eu vou ver, né? E isso então é uma higiene mental, né? Mas essa é uma nutrição que depende de escolha. E pra gente fazer escolha, a gente precisa desse auto-observador que a gente vai ganhando com as primeiras 3 práticas, tá? A outra prática é a que eu chamo de musculação mental, que é maravilhoso também para ajudar a gente a manter a mente limpa, né? Que é a gente trazer de tempos em tempos um desafio intelectual mesmo, sabe? Eu falo que é a musculação mental porque a gente precisa também contar com a nossa capacidade, né, racional e intelectual, não só emocional. Então eu vou trazer desafios, eu vou estudar um tema novo que está fora da minha área ali. Eu preciso fazer minha mente trabalhar, né, para trazer esse conhecimento. Então, a musculação mental é isso, implica você aprender, escolher uma coisa que você goste muito também e que você nunca fez. Por exemplo, hoje eu pus na imagem lá, né, uma pessoa fazendo um crochê, tricô, eu nunca fiz, eu tenho vontade, sabe? Então, é porque pra mim tá ali, eu falei, acho que agora eu vou comprar umas agulhas, vou comprar lã e vou ali ver se eu consigo fazer aquilo, né? Eu queria tocar piano, eu estudei quando eu era criança, depois não mais. Aí na pandemia comprei o piano, comprei um curso e tô lá, né? Estudando, trazendo aquele conhecimento para mim. Então, isso também é limpeza mental. Por quê? Porque a gente fica focado naquilo que é novo e a gente, né, impede o condicionamento da gente ir sempre para aquela zona de conforto, para aquela área conhecida, né, que a resistência vai querer jogar a gente para lá. Então isso é a musculação mental, é você aprender uma coreografia, né? Eu gosto muito de dançar também, então de vez em quando eu ponho lá, né, no YouTube alguém ensinando um passo e eu vou lá tentar. Eu dou risada de mim mesma, porque às vezes eu não consigo fazer, mas eu coloco aquilo como um desafio. Eu falo, não, eu vou, né? E outra coisa que eu gosto de fazer muito é aprender a cantar em outros idiomas. Agora eu tô com uma música em francês que eu quero aprender a cantar, mas eu fico na música até aprender. E quando eu tava mais estudando, né, esse mundo yogi, eu comprei vários livros de mantras e comprei muitos CDs também de mantras, né, que o som é em sânscrito, é um idioma, né, que nem não existe mais, mas ele tá aí nesses mantras. Às vezes você tem 3 consoantes para pronunciar, então é um desafio. Pois foi muito bom quando eu vi que eu consegui cantar uma música inteirinha em sânscrito. Agora eu tô com uma em francês. Então, você faz as escolhas e você oferece para sua mente esse trabalho, sabe? De
do desafio. Aí você, quando você consegue, você tem a conquista, aí você tem dopamina ali para daí vender, e você ocupou sua mente com algo que não foi aquela zona de conforto, aqueles mesmos problemas, aquelas mesmas questões ali te, né, poluindo a mente. Bom, depois da musculação vem eu falo que as práticas elas vão ficando mais sofisticadas, tá? Porque a gente depende das anteriores para obter os bons resultados. Então, a outra que eu chamei lá naquele meu post das 7 práticas de foco nos pensamentos. Mas é quando a gente já internalizou e já desenvolveu esse auto-observador. Porque é isso, a gente se distrai, o ego, né? Essa instância aí, que eu falo que o ego é um menino de 5 anos dentro da gente, né? Ele faz birra e vai levar a gente para outro lugar. Então, se a gente se distrai, a gente vai ser puxado por essa criança para viver ali uma coisa muito infantil mesmo, né? A gente sai da nossa condição de maturidade, de adulto, de escolha, e é dominado por uma parte infantil. Se a gente tem esse observador, a gente fala assim, opa, não é por aí não, é por aqui, ó. A gente corrige a rota e põe a gente na rota que a gente quer, né? Então, inclusive, por exemplo, nessa questão do hábito, né? Ah, não, depois eu faço, opa. Não, você já sabe que depois você não vai fazer, que isso é só uma desculpa, né? É uma criança falando, ah, não vou tomar banho agora, depois eu tomo. Não vai tomar. Ah, não vou escovar dente agora, depois eu escovo. Não vai escovar. É uma tática para não fazer aquilo naquele momento ali, né? Então, com o foco nos pensamentos, a gente consegue recalcular a nossa rota quando a gente, né, vai sendo tragado para ir para cá, a gente volta e fala, é por aqui. Então, também, eu falo que é sofisticado, que é quando a gente ganha aquela alegria de saber eu domino meus pensamentos, não são eles que me dominam, tá? E a última prática, que é, assim, a cereja do bolo, né? Que eu chamo da visualização dos sonhos. Porque daí entra também todo um conhecimento, né? Da visão quântica de mundo, ou seja, daquela ideia que já é comprovada, né? Que nós também, além de matéria, nós somos uma energia. O que é energia? Energia é uma informação em forma de vibração, uma onda eletromagnética que transporta uma informação. Ela tem uma característica que, né, é exatamente ser magnética, ou seja, é um imã. Então, a minha informação, aquilo que eu estou sentindo, ela, né, se propaga e vai atrair algo para alimentar e fazer crescer aquela informação. Então é daí que vem semelhante atrai semelhante. É isso que vulgarmente é chamado lei da atração. A gente atrai pra gente mais do mesmo que a gente tá ali vibrando, tá? Então quando eu consigo entrar nesse processo de visualização, que é a minha mente limpa, eu já consigo, né, vivenciar aquilo dentro de mim, aquilo que eu quero vivenciar fora, é maravilhoso, porque eu tô criando uma informação que ela vai, né, se propagar e vai atrair mais do mesmo. E mais do mesmo é mais do mesmo do que eu tô sentindo, e não é a coisa em si, né? Que também traz muita confusão. Às vezes as pessoas falam, eu quero isso, eu vou ficar pensando nisso que eu quero. Não, na verdade o que você quer é a sensação de viver aquilo. E se você já está vivendo aquilo dentro de você, é isso que você vai atrair para você. Situações, pessoas, experiências que vão alimentar aquilo que você já está vivendo dentro. E isso que é maravilhoso. E isso que a gente chama de sincronicidade, né? Você encontra fora algo que estava dentro de você. Não da maneira
exatamente da maneira como você estava pensando, mas de uma forma absolutamente inesperada e absolutamente maravilhosa, né? Eu vivo isso, gente, praticamente todos os dias. Quem convive comigo aqui, a Flavinha, por exemplo, que eu sei que tá aí, ela sabe, porque a gente tá sempre conversando e eu falo, nossa, e eu tô com um projeto novo e eu tava com uma ideia, alguém me sugeriu uma ideia, né, na minha mentoria sobre como eu vou realizar aquele projeto. E eu pensei assim, não é assim que eu quero, eu queria de outro jeito. E comecei, isso já é automático em mim, eu comecei, a Flavinha falando assim, né? Eu comecei a sonhar com esse projeto do meu jeito, sim, sabe? Gente, no dia seguinte, começou a me seguir aqui no Instagram uma pessoa que trabalha com isso, que tem tudo o que eu preciso. Como é que essa pessoa chegou para mim? Sabe? Como é que chegou isso? E é a pessoa, porque ela reúne exatamente aquilo que eu queria que tivesse, sabe? Que ia me deixar muito alegre, ia me deixar muito feliz. Então é isso, quando a gente já tem essa condição de ter um espaço para abrigar os nossos sonhos, a gente emana essa vibração e naturalmente a gente recebe, né, mais do mesmo. E a coisa mais maravilhosa é que às vezes vem muito melhor do que a gente estava ali falando, eu quero que seja assim. Porque quando a gente fala, eu quero que seja assim, isso é muito mais do ego, né? Mas não, quando eu falei, não é por aqui, e naturalmente a minha mente trouxe para mim já como é que seria o que eu queria, a coisa chegou. Então, por isso que eu falo que a gente vai nessas últimas práticas, a gente entra nessa sofisticação, sabe? É como se você estivesse ali já numa sofisticação dessa higiene mental e que é gostoso. Sabe quando você entra numa casa limpa e ela tá cheirosa e as coisas estão no lugar e você fala, ai que gostoso tá aqui, tem uma energia boa. É isso a higiene mental. A gente pode cuidar da nossa mente para que ela seja esse lugar, um lugar gostoso da gente ficar. Tá bom? Falei demais, né? Eu vou só ver se tem alguma pergunta que eu não tenha falado aqui já, tá? E depois eu volto para vocês pra gente conversar. Me sinto perdida, perco a noção do tempo, perco o time e o foco. Como melhorar? Então, no começo é isso mesmo, porque tem a resistência. Então, você vai ter que falar, é assim mesmo, tá certinho, tá certo eu ficar perdida, perder a noção do tempo, perder o time, isso é esperado nesse começo, mas eu vou ali esperar a mudança acontecer. Então você tem que se colocar, trazer esse conhecimento de que não é instantâneo, você trazer já o hábito, né? Você tem que construir ele com o conhecimento, tá? Aí a pessoa pediu, indica um livro, um filme, uma música pra gente se conectar. O que eu indico? Eu indico que você olhe para você e fala, que música que eu gosto? Eu indiquei para meditação, eu indiquei o Insight Timer, que é um aplicativo que eu ainda tenho ele, mas no começo eu usava muito ele, com músicas. Lá você escolhe qual a música que você gosta. Se é um som de piano, é um som de flauta, é um som de uma tigelinha tibetana, né? Ou você gosta nesse primeiro momento, você quer uma meditação guiada para você ir. Então você tem que olhar para si e já ir buscando o que é, né? Que faz sintonia com você, tá? Livro, eu comprei muitos livros de meditação, mas eu não recomendo, sabe? Eu recomendo só se for uma pessoa assim, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprender. Para mim, eu ficaria uma vida estudando.
Mas quem quer só fazer a prática, a melhor coisa é praticar, é se colocar em ação. Agora, se você falar, mas um livro me ajudaria, o que eu indico? Eckhart Tolle, esse livro aqui, O Poder do Agora, tá? Depois eu coloquei, né, outro dia uma crônica em que esse livro me salvou, porque eu tinha lido ele, mas eu ainda não tinha, né, essa condição que eu tenho hoje. Quando eu li, eu estava muito, muito mal, numa virada de vida muito grande, né, uma dor de uma separação, meus filhos casados, morando longe, e eu estava num hiato ali que tinha um abismo para mim, em 2015. E eu tinha lido esse livro, mas ele não entrou como hoje entra, né, os livros em mim. Mas ele tinha entrado de alguma maneira, porque quem leu a crônica que eu compartilhei, né, eu estava tão presa dentro, no cativeiro dos meus pensamentos, que um dia, ali naquela... eu estava em círculo, né, literalmente eu andava em círculos ali no parque, no poliesportivo, que tem uma quadra de corrida, eu ficava andando em círculos ali, que era a minha cabeça, né? Ela estava em círculo, ela não saía daquela dor, daquele sofrimento, daqueles pensamentos. E de repente eu lembrei desse livro. Então, esse livro, ele é maravilhoso para trazer pra gente essa consciência do momento presente, tá? Dele também tem esse outro aqui, O Poder do Silêncio, que eu adoro também. Esse aqui de vez em quando eu abro ele aleatoriamente e retomo alguma coisa dele, tá? É muito, muito gostoso de ler. Tenho esse aqui que eu ganhei de presente de um paciente, o livro da gratidão. É muito gostoso de ler, então quem fala, eu preciso fazer esse hábito, eu quero, de repente ter um livrinho desse também, você pode abrir em qualquer página e ler, e você pode se inspirar também, tá? Agora, se você quer estudar mesmo, aí depois você me manda um DM aqui que eu te indico os livros de meditação que eu comprei, que são escritos por yogis, que realmente traz aquele conhecimento, né, muito mais profundo da técnica e tal, que na verdade, né, veio com a função de conectar a gente com a espiritualidade. Mas isso é muito mais sofisticado do que a gente visualizar, né? Por isso que eu trago como uma prática de limpeza mental, que é a base de qualquer coisa que a gente vai querer depois, tá? Tem um filme muito legal que se chama Poder Além da Vida. Ele tem gratuito no YouTube, é legendado, a imagem tá boa. Eu já assisti esse filme muitas vezes, já indiquei para muitas pessoas. Ali tem, né, te traz, né, para essa experiência do que é você estar no presente. Você vai entender que ali é a saída para qualquer questão interna, sofrida, dolorosa que você está vivendo. A Flávia falou que é maravilhoso. Eu assisto ele de tempos em tempos, porque eu adoro me conectar com a energia dele, tá? A pessoa perguntou da ordem, né? Eu disse que as 3 primeiras precisam realmente vir primeiro, entre elas não tem ordem, e depois precisa porque uma depende da outra, tá? Aí depois a pergunta que eu falei, né? Por que é tão difícil, que eu falei que valia ouro, né? Por que é tão difícil nos mantermos firmes nas mudanças de hábitos a longo prazo? Eu falei, essa pergunta é muito boa, né? Porque a gente fala, nossa, tô meditando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, tô aqui. De repente, você esqueceu um dia, você não foi, tal. E aí, quando você viu, você não tá mais naquela vibe, né? O que aconteceu com aquilo dentro de você, né? E aí, a resposta é, né? Você tá diante de uma sombra, de um conteúdo, né, inconsciente que tá parando você, não tá permitindo que você evolua. Porque se a gente continua na prática, a gente vai evoluir. É por isso que eu falo, eu não estaria onde eu tô hoje, vivendo a condição que eu tenho hoje, se eu não tivesse
né, evoluído com essa prática que veio junto com o trabalho das minhas sombras, né? Ou seja, a autoobservação ajuda a gente a ver que material reprimido está vindo ali do nosso inconsciente. A hora que a gente vê, a gente fala, tá aqui, né? E o que eu faço com isso? Às vezes dá pra gente botar foco e elucidar sozinho, às vezes a gente fala sozinho, não dá, eu preciso de alguém para me ajudar e vai procurar uma ajuda para aquela questão, tá? Então, quando a gente para, né, é porque tem sombra. E isso, gente, em qualquer área da vida, em qualquer aspecto da vida, ninguém vai para frente com sombra. Essas sombras, elas criam um paredão e a pessoa bate com a cara na parede e despenca. Vocês podem ver, não tem exceção. É mais fácil a gente ver, né, com as notícias aí da mídia, né, pessoas que vão, de repente, pá, cai. Eu sempre, né, gosto de pegar alguns exemplos do momento presente mesmo, né? Agora a gente está vendo um caso de um jogador de futebol que está preso na Espanha porque foi acusado de estupro. Uma pessoa que teve muitos títulos, que foi bem sucedido, que é um ídolo, né? Por que vai fazer isso? O que aconteceu? Sabe? Por que se coloca numa situação dessa? Né? Então isso é só para pegar uma coisinha desse momento presente que tá aí, né, na mídia. Mas é isso, enquanto a sombra para a gente em qualquer área, não deixa a gente evoluir até que a gente vai ver o que é que a gente precisa ver. E o que é sombra? Né? É material reprimido. O que foi que a gente reprimiu? Aquilo que a gente não quer ver na gente, aquela pessoa que a gente não quer ser, que a gente vê no outro, que a gente projeta no outro. Né? Então a gente tem que recolher as projeções, reconhecer na gente, né? Acolher aquilo, compreender, se perdoar e liberar. Aí a gente vai. Então esse foi meu percurso também. Eu fui aprendendo a ficar de olho, né, nas minhas reações, e quando percebia que tinha sombra, eu ia lá e agora eu também tenho meu caderninho de sombras, né? Eu vou anotando ali. Por que eu fui reagir desse jeito com essa pessoa, né? Onde foi que saiu isso de dentro de mim? Esse sombra é isso, né? Quando a gente fala, cara, por que eu fui fazer isso? Né? De onde que saiu essa reação de dentro de mim? Anota, vai lá depois e começa a se pesquisar, a se ler. De onde saiu isso? Por que veio? Aí, como eu disse, às vezes a gente elucida sozinho, às vezes a gente fala, não tá dando, preciso de ajuda, né? Então, eu tenho as pessoas aqui que eu peço ajuda quando eu deparo e falo, opa, não tô vendo isso aqui sozinha, preciso de alguém, né? Então, para responder essa pergunta, que eu acho que vale ouro, porque ela leva a gente para a coisa mais importante, que são as sombras, porque com sombras não tem realização, não tem sucesso que se mantenha. O paredão vem e impede. Tá bom? Gente, já são 8h11, eu falei muito, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou para trás. Já falei aqui da lista de gratidão. O Rick Sanches falando, florais e óleos essenciais são uma boa alternativa para ajudar na higiene mental? Sim, porque é a prática da nutrição mental. É muito gostoso, né? Você, além do que, né? O floral tem toda uma função. Eu fiz o curso de aromaterapia, porque, como eu falei, eu adoro aprender coisas e, embora eu não use, né, como profissional, mas para entender a ação, né? Em poucos segundos você usa ali além, né, da função daquela planta, a energia que ela tem, né, a essência dela, que tem uma informação de cura para qualquer coisa que a gente precisa, né? Além disso, o aroma é muito gostoso, né? Então você entra num estado, né, de leveza, que por si só
já evita a poluição dos pensamentos e dos sentimentos. Tá? A Elo falou, o filme Soul é para refletir isso, sim, maravilhoso, né? Muito maravilhoso. A física quântica é voltar a viver no agora, no presente, e vira um hábito à prática. A visão quântica de mundo, né, traz pra gente um paradigma totalmente diferente desse que a gente foi condicionado. Para mim, foi a chave de tudo, para mim foi o que foi uma ponte, né, que me fez sair de um estado realmente de dor, sofrimento e de game over, né? Lá em 2015 eu falei game over. Eu tava num pedacinho de chão desse tamanho, eu não tinha pra onde ir, porque nada mais fazia sentido para mim das escolhas que eu tinha feito até então. E a física quântica me trouxe, foi essa ponte que me levou para um outro paradigma. Então tudo que a gente enxerga é diferente, né, desse mundo materialista. E aí, né, não é só voltar a viver agora no presente. A física quântica traz pra gente a nossa independência, o nosso profundo conhecimento de que tudo que a gente precisa, tudo que a gente vive, na verdade, né, é a gente que cria, por conta dessa vibração que atrai mais do mesmo. Isso para mim é uma das coisas mais maravilhosas, porque acaba com o conceito de injustiça, de merecimento, né? Se a pessoa tem esse conhecimento e ela vai trazer, né, esse conhecimento para a prática dela, para ela criar uma informação verdadeira, né, dentro de si, que emana uma vibração que atrai mais do mesmo, a vida dela muda. A minha vida mudou desse jeito, com a compreensão desse novo paradigma, de que a gente, além de matéria, a gente é energia, né? É uma energia que é informação em forma de vibração eletromagnética. Então, isso para mim foi o divisor de águas, né? E é um assunto para muito tempo para a gente estar falando aqui. A prática do Ho'oponopono, né, que eu falei que realmente é maravilhosa, também seria uma live específica para isso. Eu acho que foram essas perguntas. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acho que eu soltei o verbo, né? Mas eu estava aqui realmente sentindo muito essa alegria de estar aqui compartilhando, né? Ah, Flávia, a autorresponsabilidade nos liberta. Com certeza, né, Flávia? Você vive muito isso de perto, né? A gente tem uma sintonia muito grande nessa questão da autorresponsabilidade, né? Aliás, eu estava vindo hoje na estrada pensando, né? Eu tô criando alguns bordões para facilitar a nossa vida, né? De autoconhecimento, né? E aí eu vim pensando nessa coisa do vitimismo. Eu falei, gente, vitimismo tá démodé, né? Não cabe mais nesse momento, né? De expansão de consciência, né? A gente tem uma expansão tecnológica, né? Tão incrível, e a nossa expansão mental de compreensão das coisas está ainda em passos de formiga. Então a gente precisa acelerar esse processo, e para isso a gente precisa trazer essa consciência, né? Que o vitimismo não tem mais lugar para ele, né? Um adulto ele não pode ser, né, mais vítima de nada. Ele tem a responsabilidade de fazer escolhas, então ele tem que parar e pensar, falar, se isso está ruim na minha vida, por que eu estou escolhendo isso? E eu posso falar isso, gente, porque tudo que eu compartilho com vocês, primeiro eu vivi. Não é só porque eu sou uma terapeuta, uma psicóloga, fui uma psicanalista há muito tempo, sabe? Quando eu tava lá como uma psicanalista e eu senti que
não era aquilo, embora eu tenha dado a minha vida por aquilo, quer dizer, a minha vida, né? Mais de 20 anos de envolvimento, de estudo, de trabalho, de construção. Mas a hora que eu falei, tá ruim porque eu tô escolhendo isso. E por que eu tô escolhendo isso se tá ruim pra mim? Né? Não importa se é uma coisa maravilhosa, não importa se eu demorei 20 anos para chegar nisso, não importa quanto de dinheiro eu coloquei para ter a melhor formação que eu podia ter. Importa é a minha escolha do presente. Isso para mim, nesse momento, não tá bom. E sou eu que tô escolhendo. A hora que eu entendi isso, eu falei, então, vou escolher uma coisa que me faça bem, né? E aí eu fui fazendo outras escolhas muito mais compatíveis comigo. Então é isso, a autorresponsabilidade nos leva para um lugar que é muito melhor do que esse lugar do vitimismo, né? De achar que a gente não tem saída, que olha só o que fizeram com a gente, né? Tá. Ah, que bom que tá sendo claro aí para vocês. Cibele sempre presente. Cibele, que delícia ter você, né, nessa troca. Você absorve, você experimenta, você compartilha de novo com a gente. É muito bom. Ah, obrigada. Eu acho que é isso. Isso para mim é o que me alimenta, sabe? Poder, de alguma maneira, servir, né, com o meu propósito, o que eu acho que é o que a gente tem em comum, sabe? A partir do momento que eu falei, essa sou eu, isso me expande de alegria, né? E é isso que eu quero trazer para as pessoas. Hoje eu estava cantando uma música lá, né, que é uma música de gratidão, mesmo nos momentos difíceis. E uma parte da música fala, né? Nada para tomar para si, tudo para ofertar de si. E eu acho isso muito lindo, porque quando eu penso que eu estou ofertando o meu melhor e inspiro vocês, eu estou recebendo de volta muito mais do que eu estou dando, sabe? E essa é a mensagem, né? Que cada um possa saber o que tem para ofertar. E se aquilo, né, preenche a alma, preenche, como a Cibele falou, o coração, é isso que vai fazer bem para as pessoas e é isso que elas vão dar de volta, né, para vocês, como vocês me dão aqui para mim, tá bom? Ai, que delícia escutar e receber esse carinho todo de vocês. É isso, vou dar agora uma última informação, né? Eu vou, pra gente, né, continuar aí falando dessas práticas, eu vou começar a falar de outras coisas agora em fevereiro, mas para não deixar essa base, né, das práticas de higiene mental aqui só na live, né, nos posts que eu fiz antes, eu tô fazendo um e-book, tá? Onde eu vou explicar mais coisas com uma videoaula junto. Então, depois vai ficar disponível para vocês, eu vou criar um link, quem quiser vai poder deixar os dados ali no link e assim que estiver pronto, era para estar pronto agora, mas em função dos últimos 3 finais de semana, né, que é quando eu me sento para preparar, eu não pude, em função de precisar viajar, ele vai sair, né, uma hora ele sai e aí eu aviso vocês e quem quiser continuar e, né, mantendo a conexão com essas informações, dessas práticas, vai estar lá para vocês, tá bom? A Vânia, é preciso coragem para encarar as mudanças internas e externas. Obrigada. Então, a coragem a gente gera também, e a gente gera com a base nessa higiene mental, tá? Quando a gente vai vendo que a gente é capaz, sabe que a gente conquista, ali, de repente, a gente vai dando passos mais ousados e a gente se percebe, sabe, com essa coragem aí que você falou. Tá bom?
Bom, queridos, então já estendemos bastante. Eu agradeço demais a presença de vocês. Foi assim muito gostoso estar aqui compartilhando, recebendo esse carinho. E então, um beijo para todos. Eu vou deixar gravado e depois, se alguém que não pôde, chegou depois, eu vi que alguém chegou por último agora, né, que não deu para estar aqui no começo, depois pode voltar lá e assistir, tá bom? Um beijo. Tchau. Obrigada, Morgana. Obrigada, Flávia. E aí, como que eu vou sair daqui agora?